Quando a gente começa a produzir conteúdo, tem muitas barreiras que a gente precisa quebrar para produzir conteúdo. Mas eu acho que você pode gostar de produzir conteúdo. Eu acho que você pode se dar bem com isso, se encontrar, ajudar pessoas, fazer isso de uma forma que te dê mais alegria, mais prazer, que te dê mais energia. Tem que ser aquela coisa chata que rouba energia, que tem que seguir um monte de regra e etc. Mas eu entendi que existem algumas barreiras que são ali as primeiras barreiras que a gente precisa romper. Eu quero trocar uma conversa honesta com você aqui sobre essas barreiras. Eu separei aqui 7 barreiras que a gente precisa romper, que é o que eu venho lutando nos últimos anos, nos últimos tempos. Algumas eu venci, algumas eu estou trabalhando e algumas a gente vai ficar eternamente lutando contra isso. Mas eu acho que é legal a gente refletir, porque quando a gente começa a olhar de uma maneira mais honesta para o negócio, quando a gente começa a entender realmente o que que tem que ser feito e trabalhar de verdade para romper aquilo ali, a coisa começa a ganhar mais sentido. E quando a gente enxerga mais sentido no que a gente está fazendo, fica mais fácil para se posicionar, para aparecer, para ser constante, para quebrar alguns bloqueios criativos e N outras coisas. Então, com base nisso, eu separei aqui 7 barreiras que para mim, assim, refletindo sobre isso, são as primeiras barreiras que a pessoa precisa romper. Eu acredito que a pessoa rompendo essas 7 barreiras aqui, e talvez isso aqui ramifique para mais alguma coisa, né, mas rompendo essas barreiras, a coisa começa a acontecer, a coisa começa a criar forma, né. Então vamos lá, vamos comentar sobre esses 7 pontos aqui. Eu vou dar meus pitacos aqui do que eu tenho vivido, né, com cada ponto. Isso aqui não é nem um estudo científico, não é nem um insight de livro, nada. É tudo com base na minha experiência mesmo. Então eu vou ser o mais honesto possível aqui, tá? É uma troca de ideia mesmo. Não necessariamente isso daqui está em ordem de importância, mas a gente vai ver que são barreiras reais, cara. Beleza. A primeira coisa que eu coloquei aqui é encontrar alguma coisa que você gosta de falar. É o que eu chamo de encontrar a nossa voz, né? Encontrar a nossa voz. Não necessariamente a gente precisa ter todas as respostas para começar a compartilhar, né, mas a gente precisa ter, no mínimo, humildade para fazer isso em público. Como assim? Tem muita gente que começa a criar conteúdo, eu já cometi alguns erros desses, já passei por isso, e aí a gente vai seguir o caminho de alguém. Sei lá: "Ah, estão falando muito sobre isso, eu vou falar sobre isso". Ou o famoso, né: "Vou me posicionar para falar de marketing digital, de vendas, de", sei lá, alguma coisa nesse sentido. E cara, será que aquilo é o que você gosta de falar? Você tem algum prazer naquele tema ali? Acho que um dos maiores erros, se não for o maior, um dos maiores deles é: "Ah, vou fazer isso porque dá dinheiro. Vou fazer isso porque isso viraliza, porque isso dá alcance". Putz, tudo bem, você pode até conseguir algum resultado com aquilo no curto prazo ali e tal, mas é insustentável você ficar muito tempo falando de alguma coisa que você não gosta. Às vezes ou a pessoa não gosta, ou você não tem tanta expertise assim para falar daquele tema, né. Então, uma regrinha que eu gosto de pensar é assim: pô, se você não falaria por 1 hora sobre aquilo ali numa roda de amigos ali, não é o teu tema ainda. Você pode até começar a estudar mais sobre isso. E se você pegar gosto por isso, aí faz sentido você compartilhar suas descobertas, né. Então eu quero dizer assim, quando eu falo encontrar o que você gosta de falar, não necessariamente encontrar o que você é especialista para falar, não é sobre isso. Claro, se você já tem uma especialidade e você vem para a internet, nesse ponto aqui é mais fácil. Né, o cara, por exemplo, o cara que é médico, sei lá, ortopedista há 20, 30 anos, ele ama o que faz, ele gosta do que faz, ele começa a produzir conteúdo. Pronto, esse item aqui já está arriscado, né, ele vai falar da experiência dele, vai ser muito mais fácil. Mas muitas pessoas, assim como eu, né, resolvem fazer uma transição de carreira. Por exemplo, eu trabalhei 10 anos no setor elétrico, né, então eu trabalhei em algumas empresas do setor elétrico, eu sou técnico em eletrônica, engenheiro eletricista, trabalhei com distribuição de energia, com transmissão de energia, com proteção do sistema elétrico, muita coisa. Eu tenho muito conhecimento nessa área técnica, mas, cara, não é o que eu gostaria de falar, entendeu? Não é o que eu gostaria de falar. Então, e aí? Eu preciso achar o que eu gosto de falar.
Eu percebi que eu gosto muito dessa parte de processo criativo, de de criatividade, de criar coisas, de autenticidade, de rotina. Eu gosto dessa área, entendeu? É uma coisa que me energiza, é uma coisa que eu converso com a minha esposa, eu converso com amigos, eu fico um tempo falando sobre isso. Então isso é mais fácil para eu vir aqui falar, igual essas reflexões que eu tive aqui, né, é mais fácil para eu vir aqui falar. Então a primeira coisa é essa, a pessoa encontrar o que ela gosta de falar. Se é alguma coisa que você já tem expertise, tá fácil. Se não, vale a pena você ler, você estudar, qual o assunto que você tem pesquisado nos últimos tempos, quais vídeos você assiste, quais livros você lê. Você lê muito sobre hábitos, sobre produtividade, sobre propósito, sei lá, o que você lê bastante que pode agregar valor na vida prática, real, na sua vida? O que tem te transformado? Às vezes você leu muito sobre liderança e você está aplicando aquilo ali na prática, de repente na sua empresa, no seu trabalho, na sua equipe. Poxa, talvez seria legal você falar sobre isso, talvez você goste de falar sobre isso. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Encontrar alguma coisa que você gosta de falar. Porque tem tantas outras barreiras das quais a gente vai falar aqui, né, que já dificulta um pouco o processo, ainda você ter que vir para cá. É um processo que muitas vezes vai ser desconfortável. É desconfortável ligar a câmera e gravar aqui. Não é a coisa mais legal do mundo. Então já não é fácil. Você ainda vai falar de alguma coisa que você não domina, de alguma coisa que você não tem experiência, que não está no seu coração, não é algo que você pode abrir o coração ali e falar, vai ficar muito pesado. Vai ficar muito pesado. E esse peso muitas vezes vai paralisar. Vai contribuir para a pessoa não conseguir ser constante, certo? Então esse é o primeiro ponto. Encontrar alguma coisa que você gosta de falar. Pesquisa, caça isso, cara. Caça, caça, caça. A hora que você achar, fala, putz, eu gosto desse tema. Esse tema me energiza. Esse tema me gera interesse para pesquisar mais sobre isso. Pronto. Talvez ali pode ser um ponto de partida bacana. Beleza. Segundo ponto que eu destaquei aqui. Autenticidade. E aí eu sei que, pô, todo mundo fala disso, é meio clichê e tal, não sei o que, tá. Mas eu quero trazer um ângulo sobre isso aqui, né? E aí, na verdade, dois pontos sobre autenticidade. O primeiro ponto, isso é um desafio, cara. Isso eu confesso que é meio difícil, assim. É você reduzir ao máximo a diferença entre quem você é na vida real e quem você é frente às câmeras. Esse é um baita desafio, porque eu sempre ouvi isso, né, de algumas pessoas, assim, desde o começo da minha jornada, de 2020 ali mais ou menos, eu sempre ouvi isso. Que, putz, meu, a hora que você conseguir pegar a tua cabeça e colocar na internet, a coisa vai. Porque eu gosto muito de ajudar pessoas, de aconselhar dentro, né, do que eu tenho de experiência, dos 2 centavos que eu posso adicionar na vida de alguém ali, eu gosto bastante e tal. Então eu sempre gostei disso. Só que chega na hora de falar na internet, parece que muda totalmente. Eu mesmo, por muito tempo, olhei para o meu conteúdo, para o meu projeto e falo: "Cara, tem coisa errada aqui, não sou eu ali", entendeu? Então esse é um desafio muito grande, é reduzir quem a gente é. Às vezes, eh eu ouvi isso daí uma vez até, vou fazer um braço aqui, eu ouvi até uma vez o Guto Galamba, é um cara que fala de emagrecimento na internet e tal, gigante, né, provavelmente você já ouviu, já conhece ele ou já viu algum conteúdo dele. Eu ouvi uma vez o Guto Galamba falando isso, que ele estava patinando na internet, patinando, 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 e aí ele foi conversar com, eu não sei se era um mentor dele ou simplesmente um amigo que já era bom no digital, e o amigo dele falou pra ele, falou: "Cara, você não vai dar certo". Aí ele: "Pô, como assim tal?" Ele falou: "Você não vai dar certo, porque eu não vejo essa pessoa que eu tô conversando, que eu não vejo lá na internet. Você é de um jeito assim, todo autêntico, tal, chega lá na internet, você quer se encaixar num personagem ali e tal, uma formalidade que não é sua". E eu fiquei com isso daí na cabeça, né. E é muito assim, às vezes a gente na vida real a gente é de um jeito, a gente troca ideia e tal. Pô, você senta ali numa roda de amigos, sei lá, numa mesa de bar, né, no seu ambiente que você frequenta, uma roda de amigo, ou até com a sua família ali, e você articula, você conversa, você tem ideia, você dá opiniões e tal, não sei o quê, aí chega na internet e isso se dá, eu entendo, muito por culpa de tantas regras que as pessoas põem, né. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, você não pode começar assim, você tem que evitar dar opinião sobre isso, fala sobre, aí você fica com tanta regra, assim, que você tenta se encaixar em tanta regra, e aí quando você vai ver o conteúdo que você produziu não é você, simplesmente não é você. Se você
der para uma pessoa próxima que realmente te conhece, ela vai ver aquele conteúdo e vai falar: "Cara, não é você aqui, não é você". Então, acho que esse é um dos maiores desafios, cara, é você reduzir ao máximo a diferença entre quem é você na vida real e quem é você frente às câmeras. Então, aí tem 2 vertentes aqui, né. Primeiro, o jeito de falar e segundo, sobre os temas, e aí tá um pouco relacionado com o item 1, né. Sobre a gente falar os temas do coração. O que é isso? É falar sobre as nossas experiências, nossas opiniões próprias, que é um outro problema. Quando a gente vem pra internet, muita gente vai te recomendar, né. Segue as pessoas do teu nicho, vê o que eles estão falando, e fala isso, fala aquilo. E aí com isso você acaba querendo replicar a opinião dos outros, replicar o que os outros falam sobre determinados temas. E às vezes, muita gente não percebe, mas às vezes você já viveu experiências sobre aquele tema, né. Das 2 uma, ou você está tentando falar sobre coisas que você não viveu, aí complica, né, aí entra naquele tema que eu falei, você não encontrou o que você gosta de falar, você está replicando o que alguém está falando. E isso, cara, se tem uma coisa que rouba energia, é copiar os outros. Talvez uma hora eu falo mais sobre isso, mas isso rouba muita energia. Mas aí assim, ou você tá tentando falar uma parada que não é sua, ou às vezes você até tem vivência sobre aquilo ali. Só que por modelar conteúdo, por copiar tal, você deixa de colocar a sua vivência naquilo ali. Então esse é o segundo tópico da autenticidade. O primeiro é ser você, é não tentar se encaixar, é aquela coisa, né, a pessoa se veste de um jeito, anda de um jeito e tal, mas vem pra cá, ela coloca um terno, ela quer montar um cenário, ela quer fazer aquilo e tal. E às vezes então, isso é relacionado ao jeito. Às vezes o problema não tá nem no terno. Tem gente que fala assim, há um tempo atrás, né, veio muito essa onda do high ticket, do terno e tal, e terno, 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 terno. E aí depois começaram a repudiar terno. "Ah, o pessoal do terninho tal, agora não pode usar terno, agora todo mundo sem terno". Mas o problema não tá no terno, não tá no terno. O problema tá, você é o cara que usa terno? Eu tive um probleminha aqui, minha câmera deu uma desligada, mas vamos retomar aqui. Então, assim, o problema não tá no terno, não tá no terno. O problema é, você é a pessoa que usa terno? E essa é a questão, essa é a questão. Se você é uma pessoa que vai trabalhar arrumado, que seu guarda-roupa é um guarda-roupa mais social, tem terno, tem blazer, tal ali, e esse é o seu jeito, é assim que você deve se posicionar. Aí acontece as 2 coisas, né, acontece o cara que nunca se arrumou bem, e aí vem pra internet, ele quer começar a se arrumar, tal, não sei o quê, e não se encaixa naquilo ali, as pessoas percebem. E tem o contrário, tem aquele que sempre se arrumou bem ali e tal, mas tem tanta gente falando mal do terno e tal, aí o cara não quer mais usar as roupas dele, quer comprar uma roupa simples, mas ele é uma pessoa que se arruma bem. Então esse é o lance. O digital, a produção de conteúdo tem que ser um reflexo de quem é você na sua vida, de quem é você na sua vida. E claro, o que você está buscando melhorar na sua vida, você vai compartilhar essa jornada aqui no digital, né. A gente vai abordar isso aqui em um outro tópico. Mas esse é o ponto da autenticidade. Então, é as 2 coisas, né, tanto a questão de você ser realmente quem você é um desafio, mas a gente tem que se esforçar para tentar ser. Eu já errei muito com isso, tive muito problema com isso, estou tentando cada vez mais ser eu, né, na frente às câmeras, e falar os temas que estão no seu coração, falar as suas experiências, as coisas que você tem vivido, as suas opiniões sobre os temas que você quer abordar. Segundo ponto, autenticidade, beleza. Terceiro ponto, processo criativo. Processo criativo, ou seja, você ter uma rotina criativa que gere conteúdo para você todos os dias. E você para você não ter que ficar pensando a pior coisa quando você inicia uma jornada de produção de conteúdo, é você ter que ficar se preocupando todos os dias: "Meu Deus, o que que eu posto? O que que eu posso criar? O que que eu posso postar?". Isso é uma coisa que sempre atrapalhou a minha constância. Eu acordar e falar: "Nossa, o que que eu posto hoje?". Assim, isso, cara, acho que foi um dos maiores, vilões da minha constância na produção de conteúdo. Eu venho eu venho trabalhando muito esse ponto, inclusive. A melhor coisa é a gente ter um processo criativo e esse processo gere conteúdo infinito pra gente. A nossa rotina tem que gerar conteúdo. Eu vou explicar um pouco melhor esse tópico, tá? Eh, mas isso daí exige, às vezes, a gente sair do automático e se colocar numa jornada verdadeira de transformação. Tem vários tópicos aqui, né, e aí, às vezes, o que a gente precisa fazer não é nem criar algo mirabolante, assim, criar um processo criativo mirabolante, não. Mas é enxergar, é olhar para a nossa vida
enxergar a nossa vida como um processo criativo. O que da minha rotina, o que da minha vida que eu posso usar para gerar conteúdo? Porque não necessariamente eu vou falar um pouco para você aqui do meu processo criativo, tá? Mas isso não é uma regra de bolo. Não necessariamente o meu processo criativo é o melhor processo criativo para todo mundo. Eu tenho uma rotina, eu gosto de fazer algumas coisas e essas coisas me geram conteúdo. Mas, por exemplo, tem pessoas que nem tem um rapaz no Instagram, ele acho que é lá de Minas Gerais, eu não vou lembrar o nome agora. Aliás, lembrei, acho que é Primos Car, não sei, alguma coisa assim. Ele é de um lava rápido. Por que eu vou usar o exemplo dele? Que eu vou te falar do meu processo, que tem muita leitura, estudo, e tal, mas às vezes você vai falar: "Putz, mas eu não leio assim, eu não nem isso nem encaixa na minha rotina", tudo bem, mas você vai ver que esse não é o único caminho, né. Ninguém é dono da verdade. Mas voltando a falar desse carinha aí. Ele é um rapaz que tem um lava rápido. Ele tem um lava rápido, tem o time dele lá, e eles olharam para o processo de lavagem de carro deles. Então o processo do dia a dia, eles são uma equipe que faz muita brincadeira, assim, eles se zoam entre eles e fazem umas trollagens entre eles, tal. Cara, e você vê que a produção de conteúdo deles reflete o dia a dia dos caras. Eles pegam lá, chega um carro para lavar muito sujo, eles já criam um storytelling ali, fala que o carro tá sujo, que o cara foi fazer trilha, tal, e aí mostra o processo de lavagem, depois mostra o carro limpo, tal. Então, quer dizer, eles não ficaram: "Putz, tá, como é que eu faço para gerar conteúdo?". Não, eles olharam para a rotina: "Pô, legal, vamos transformar a lavagem no conteúdo, vamos transformar a trollagem no conteúdo". Eles olharam para a rotina deles e aquilo virou conteúdo, né. Então, eu só trouxe esse exemplo antes para te mostrar que não é só necessariamente isso que eu vou falar agora, que eu não sou o dono da verdade, né. Mas, por exemplo, se você não tem, às vezes você vai falar: "Pô, mas eu não tenho um lava rápido, eu não tenho uma, sei lá, uma padaria, eu não tenho nada assim que vai gerar conteúdo. Eu vou criar com base nas minhas ideias, tal". Beleza, que é o que eu faço, tá. O que que você tem que fazer nesse caso? Você tem que fazer um diagnóstico ali da sua rotina, da sua vida, que é aquela história, às vezes a pessoa vai falar: "Poxa, mas eu não tenho uma rotina interessante, a minha rotina não é interessante e tal, não sei o quê". E tem muita gente, eu já vi muita gente falar assim: "Não, a sua rotina é interessante sim, você que pensa que não é interessante, com certeza a sua rotina vai ser interessante para muita gente". Cara, isso não é total verdade não. Às vezes a rotina da pessoa não é interessante e simplesmente não é interessante mesmo. Acontece. Às vezes você vai falar: "Pô, minha rotina não é interessante". Tá, o que que você tem que fazer nesse caso? Criar uma rotina interessante, porque se a sua rotina não é interessante e ela, às vezes, não tá te levando para lugar nenhum, então a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma rotina interessante, né, é olhar para sua rotina e falar: "Tá, espera, eu estou evoluindo como pessoa? Eu estou crescendo dia a dia? Eu tô lendo, eu estou aprendendo, eu estou vencendo os meus bloqueios internos, eu estou vencendo os meus traumas, eu estou me transformando numa pessoa melhor?". Às vezes, sei lá, eh, a pessoa de repente é um pouco egoísta, tá lutando contra esse egoísmo, tá lutando contra o ego, tá tentando vencer um perfeccionismo, tá tentando vencer alguma coisa. Pronto, só isso já cria uma rotina interessante, né, só isso já cria. Então é bacana você se colocar numa jornada verdadeira de transformação e não essa jornada de Instagram, tipo: "Ah, vou compartilhar uma frase". Não, não é sobre isso, cara. É sobre entender. Pô, eu quero me transformar num comunicador. Beleza, eu vou ter que vencer necessidade de aprovação, eu vou ter que vencer perfeccionismo, eu vou ter que vencer, eu vou ter que desenvolver habilidades de comunicação. Legal, então agora você vai começar a estudar, sobre isso todos os dias e começar a compartilhar. Vou te dar um exemplo. Eu me senti por muito tempo com um bloqueio criativo. Bloqueio mesmo, putz, igual a gente tá falando aqui: "Meu, não sei o que criar, tal, não sei o que". O que que eu fiz? Eu comecei a estudar muito sobre criatividade. Comecei a estudar vários livros sobre criatividade. Tem uma pancada de livros sobre criatividade. Esses livros, eles começaram a me ajudar a entender mais sobre processo criativo, sobre rotina, sobre, saúde da mente. Às vezes a gente não consegue criar porque a nossa alimentação prejudica, tem um monte de coisa. Então, esses assuntos começaram a me energizar. Eu gosto desses assuntos. Eu falei: "Cara, legal, eu posso ser uma pessoa mais criativa. Eu consigo criar uma rotina que vai me ajudar a gerar esse tipo de transformação". Então, isso que é bacana, né, é a gente olhar para o nosso processo, para o nosso dia a dia e, assim, esquece por um tempo a produção de conteúdo em si,
Aquele lance de, pô, preciso postar tantos vídeos no Instagram, tantos stories, tantos reels, tantos vídeos no YouTube, TikTok e tal. E começo a olhar, tá, como que eu tenho uma rotina que me gera esses conteúdos? Bom, acho que posso colocar aqui uma coisa um pouquinho mais prática, né? Como que eu tô fazendo hoje? Hoje eu tenho um hábito que chama páginas matinais, que eu absorvi deste livro aqui, inclusive. O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Muito bom esse livro. O melhor insight que eu tirei desse livro são essas páginas matinais. Eu chego todo dia de manhã aqui no meu escritório e escrevo por um tempo. Coisas relacionadas ao meu processo criativo, coisas relacionadas ao meu negócio, as coisas que eu estou vivendo. Às vezes eu coloco coisas de pessoais da minha vida, o que eu estou aprendendo com a minha filhinha de 4 meses, né? Eu tenho uma filhinha de 4 meses agora, o que eu tenho aprendido com isso e tal. E eu vou escrevendo. Só isso já me gera um monte de ideias para criar. Tanto para gravar vídeos, eu tô postando mais no Instagram, mas eu quero postar mais aqui no YouTube também. Tanto para eu gravar vídeos, quanto para entender melhor o meu repertório real, porque uma coisa é o repertório que a gente acha que tem, outra coisa é quando a gente começa a escrever sobre determinados temas, a gente vê que a gente não tem tanta experiência assim, que a gente precisa absorver mais, então isso me abre novas perguntas, e essas perguntas me abrem linhas de estudos para eu continuar estudando, pesquisando e tal, e ampliando meu repertório. E, e bom, isso revela alguns padrões, escrever me revela alguns padrões negativos de pensamento que eu preciso melhorar, e aí isso também me ajuda a buscar livros para ajudar isso. Quer dizer, só esse processo aqui já me gera conteúdo infinito, certo? Então essa é uma parte do processo. Eu escrevo essas páginas ali e tal, depois eu vou para as leituras. As leituras, elas obviamente me geram muitos insights, né? As leituras me geram muitos insights, e aí com base nessas leituras eu entendo o que eu posso melhorar na minha vida e eu escrevo um pouco mais sobre isso, e essa escrita já me gera mais insights. Isso vai me dando clareza no dia a dia, né? Então o terceiro ponto, acho que para romper é isso. É você enxergar, você criar, né? Criar ou enxergar um processo criativo que te gere conteúdo todos os dias, beleza? Então o terceiro ponto é isso. Então, primeira coisa, encontrar o que você gosta de falar. Segundo, autenticidade. Terceiro, processo criativo, você enxergar o seu processo criativo. E o quarto, que faz toda a diferença também, é você ter vontade de ajudar pessoas. Vontade de ajudar pessoas. É você deixar de fazer as coisas só para benefício próprio, para obter vantagens, e você querer começar a fazer para ajudar pessoas, agregar pessoas. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é um vídeo que provavelmente não vai ter um alcance muito grande, não vai ter não vai viralizar, etc. Mas, cara, eu sei que se uma pessoa prestar atenção nesse vídeo do começo ao fim e anotar, e pegar um papel e caneta ali, ou um notebook ali, né, e anotar as coisas que eu tô falando aqui, refletir um pouquinho sobre isso e começar a aplicar na vida dela, cara, ela pode mudar de vida, porque, né, não é uma promessa assim: "Ah, você vai mudar de vida", mas às vezes você tá querendo construir um negócio, você tá querendo produzir conteúdo e essas barreiras estão te atrapalhando. Então eu escrevi muito esse roteiro, esse mini roteiro aqui, eu escrevi muito pensando nisso. O que que eu posso falar para uma pessoa que está começando e que vai virar algumas chaves na cabeça dela, né? Eu espero que vire algumas chaves se alguém prestar atenção nisso aqui. E assim, honestamente, cara, se uma pessoa assistir esse vídeo meu até o final aqui e falar: "Caraca, me ajudou", pronto, isso já salvou. Esses dias até eu recebi um comentário em um vídeo meu, vou trazer aqui. Olha isso, cara, olha que inclusive foi esse comentário que me deu gás para continuar produzindo vídeos aqui no YouTube. E eu recebi um comentário, acho que tá até aberto aqui, deve ter até uma aba aberta aqui, em um vídeo que eu gravei um tempo atrás sobre como criar produtos digitais usando livro, o processo para montar um negócio com base nas suas leituras. Inclusive, se você quiser ver, esse vídeo é muito bom. E você vê, é um vídeo que tem pouquíssimas visualizações, tem menos de 1000 visualizações, sei lá, uns 500 visualizações. Então é um vídeo que para os especialistas de produção de conteúdo, eles vão falar assim: "Pô, não deu certo, não deu certo". Mas olha esse comentário aqui, ó, da Sofia, olha esse comentário: "Que conteúdo sensacional de bom, parabéns.
Simples, mas muito rico em informação, realmente relevante. Muito difícil achar isso hoje. Obrigada mesmo, me ajudou muito. Cara, olha esse comentário. Aí vão falar assim: "Pô, esse vídeo não deu certo". Não deu certo? Não deu certo? Olha isso, cara, olha esse comentário. Tem um outro comentário aqui de de um de um carinha, eu não sei o nome dele, mas é Zerando o Jogo. Ele falou assim, ó: "Tô passando aqui para te desejar sorte e perseverança na sua jornada aqui no YouTube. Parabéns pelo zelo que teve em produzir o vídeo e pelo amor que demonstrou pelo coletivo, dando essas informações que foram valiosas para mim. Sou grato. Me tornei inscrito e estarei aqui torcendo pelo seu crescimento". Cara, olha isso. Aí vão falar: "Pô, não deu certo o vídeo". Como não deu certo? Isso aqui é o seu não dar certo? Porque isso aqui para mim deu muito certo, entendeu? Teve outro aqui que comentou: comecei a produzir essa semana, já coloquei 6 vídeos, estou bem animado. Seu vídeo contribuiu com vários insights aqui. Então, assim, isso e que você vê, um vídeo que alcançou poucas pessoas, quando a gente pensa em viralização, em alcance. Alcançou poucas pessoas. Mas, cara, pra mim isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque essa foi a minha intenção em criar um vídeo. Não foi criar um vídeo viral, foi criar um vídeo que as pessoas olhem assim e falam: "Caraca, eu vi valor nisso daqui", né. Eu creio que isso, no longo prazo, é o que vai construir uma base sólida e vai fazer com que não aconteça com muita gente, assim, que faz de tudo para viralizar e cresce, viraliza, depois some da internet, não dá conta de sustentar o movimento, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda, eu falo que é uma das primeiras barreiras, porque isso tira o nosso ego da jogada, né. Você quando você pensa dessa forma, você para de olhar um pouco para métricas. "Ah, eu quero alcance, quero métricas, tal", e você começa a olhar para o verdadeiro intuito da produção de conteúdo, que é agregar valor na vida das pessoas. E claro, a gente quer também vender, a gente quer crescer, a gente quer, enfim, quer obter, né, vantagens e benefícios com isso, mas que seja algo secundário, que seja uma consequência de fazer um bom trabalho. Eu acho que tendo isso em mente, pelo menos para mim, tem me ajudado a avançar, a ser mais constante, a querer melhorar de fato, né. Beleza, esse é o quarto ponto. Quinto ponto que eu trouxe aqui, que isso é básico, né, que é assim, ó, quebrar o perfeccionismo na porrada, na porrada. O que que é isso? Cara, é prática obsessiva, né, tem muitos livros que chamam isso de prática deliberada. Tem um livro que acho que é O Segredo da Expertise, alguma coisa assim, e ele fala sobre prática deliberada. O livro Ultra Aprendizado do Scott Young também fala sobre prática deliberada. É o quê? É pegar assim, pô, você quer produzir conteúdo, qual que é o 80-20 da produção de conteúdo? É gravar, é produzir. Então não é ficar pensando, ficar conjecturando, ficar, consumindo, ficar escrevendo, ficar analisando, é gravar. É gravar, não tem muita conversa. Então, é pegar, se você decidiu fazer no TikTok, no YouTube, no Instagram, stories, seja o que for, cara, é dar volume, tá. Então não tem muita conversa. E aí, beleza. Bom, sobre perfeccionismo, né, dá pra ter um vídeo inteiro que dá pra falar sobre isso aí. Acho que cada item aqui, na verdade, dá um vídeo. Inclusive, você me deixa saber o que você mais te pegou aqui, que eu vou pensar em explorar mais esses temas, beleza? O sexto item que eu coloquei aqui tá um pouco relacionado com o quinto, né, mas é a constância. E não tem jeito, tem vários relatos, vários e vários relatos de pessoas que cresceram porque foram constantes. Pessoas que, eh, venceram essa quebra de ritmo, né. Então, começaram a postar, 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 aí você vai melhorando um pouquinho por dia ali, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, e a parada vai acontecendo, né. Toda plataforma a gente sabe que premia quem é constante. Claro que você tem que melhorar, que você tem que, né, desenvolver habilidade e tal, que é o que já nos leva pro sétimo item que eu coloquei aqui, né. Depois da constância, o sétimo item é habilidades básicas para se expressar frente às câmeras, que é a comunicação. Isso aqui também é básico, mas não pode ser ignorado. Não basta só a gente, ser constante, a gente ter uma coisa legal, um tema que gosta, mas tem que saber empacotar também. Então precisa aprender essa desenvoltura frente às câmeras, aprender a conectar pontos, a aprender a raciocinar, tal. Isso daí também é igual a questão do perfeccionismo, você só quebra na porrada ali, né, na prática, tem que gravar. Você vai gravar um, vai ficar ruim, vai gravar 2, vai ficar ruim, vai gravar 50, vai ficar ruim, mas uma hora fica bom, né, uma hora fica bom. A Luana Carolina fala muito sobre isso no digital, ela fala: "Bom você se torna", né. Não tem
não ter algo tão verdadeiro com isso, né. A gente precisa treinar, treinar pra ficar bom e, cara, não se importar com essas coisas mais básicas, assim, né. Tipo, no começo você não vai ter muito apoio, você não vai pessoas próximas nem sempre vão te apoiar e tá tudo bem, tipo, não tem sei lá, eu penso que não tem nem por que se incomodar muito com isso, porque cada um tem sua vida, entendeu? As pessoas têm a vida dela, eu não vou muito por essa linha que muitos seguem de tipo: "Pô, as pessoas não te apoiam, aí você descobre quem é verdadeiro, quem não é". Esquece isso, cara. Até porque assim, eu penso nesse ponto, eu penso assim, ó, pra dar certo na internet, pra enfim, você vai precisar de bastante números. Você vai precisar de um alcance maior. Você vai que nem você vai ter que vender muitos produtos, treinamentos, ou seu conteúdo vai ter que ter muito alcance. Então não são 10, 20, 30 amigos próximos ali que iam fazer o teu jogo virar, entendeu? Inclusive se eles ficarem comentando e mais ninguém comentar, também não vai adiantar. Então, tipo, não é: pô", sabe assim? Você vai precisar de uma galera, você vai precisar descobrir novas pessoas, então tem que fazer conteúdo para essas novas pessoas mesmo. E aí quem te apoiar, ótimo, cara, maravilhoso. E quem não te apoiar, tá bom também, cara, tá bom. Tipo, não tem, sabe, cada um tá preocupado com os seus problemas ali, as pessoas também estão tentando resolver os problemas delas e de repente você também não tá ajudando ela a resolver o problema dela, entendeu? E se ela não tá te ajudando a resolver o seu, tá tudo bem, beleza. Só segue no seu, foco, seja objetivo, vai pra cima. Beleza? Bom, acho que eu abordei bastante coisas aqui, né, então, cara, foi até mais do que 7 itens, na verdade. Eu espero que tenha te clareado alguns insights aqui nesse vídeo, que você reflita sobre isso daqui. E a produção de conteúdo, ela pode ser legal, ela pode ser legal. Eu confesso, eu eu tô começando a me divertir com esse negócio aqui, né. No começo, pra mim, foi muito pesado, era chato, sei lá, estava abordando temas que eu até tinha estudado bastante ali e tal, mas, putz, não era coisa do meu coração, não era coisa que eu gostava tanto assim de fazer, entendeu? Mas tá ficando legal, tá ficando divertido, tá ficando gostoso. Espero que você acompanhe essa jornada aí, fique por aqui, me deixe saber nos comentários aqui quais problemas você tem com isso, o que você está enfrentando, o que você está vencendo, o que você já venceu, quais boas práticas você adotou, ou então, sei lá, quais são suas maiores dificuldades. Deixa saber aqui e a gente vai conversando aqui nesse mundão digital, beleza?